Olá pessoal, bom dia. A aula já está gravando aqui. Já já a gente já vai estar dando início aí a nossa apresentação. Vocês já estão vendo aí algumas coisas. Deixa eu pegar aqui algumas imagens que nós vamos estar trabalhando na aula de hoje, tá? Hoje, como eu havia comentado para vocês, né, como já havia mandado no grupo, nós vamos estar abordando as leis da reflexão, a primeira e segunda lei, tá? Nós vamos estar dando ênfase à página 52 e 53, por enquanto. Eu não estou correndo no conteúdo, estou indo um pouco mais devagar, tá? E aí, só dando um ênfase, tá, gente? Não preciso mandar link, porque as pessoas que vão entrar pelo link, provavelmente elas não estão logadas no Class, então eu não vou aceitá-las na aula, tá? Eu peço que todo mundo que entre na aula tente entrar pelo Class para não causar nenhum constrangimento, nenhum problema durante a aula, tá? Então vamos lá, vamos estar dando início ao estudo da reflexão da luz. Quem quiser acompanhar na apostila, como eu acabei de mencionar, é a partir da página 52. Vou pegar aqui. Então, pronto. Então, nós vamos estar trabalhando com a reflexão da luz, como vocês podem ver aqui, certo? E aí é o seguinte, se vocês quiserem ler detalhadamente as coisas que eu vou falar agora, vocês podem, a partir da página 52, estar lendo na apostila. Vou pular algumas coisas, claro, né? Vou fazer da minha forma. E aí acontece o seguinte, a reflexão da luz, ela pode acontecer de algumas maneiras, né, que são interessantes de a gente analisar. De forma resumida, a reflexão da luz ela acontece da seguinte forma: a luz é emitida por uma fonte, pode ser uma lanterna, pode ser a luz da estrela, a luz do sol, né, a luz da lua, a luz de algo que emita luz, no caso, uma fonte que está emitindo luz, tá? E aí, o que acontece? Quando a luz ela é emitida, vai existir um ponto em que ela vai se chocar com alguma superfície, com alguma barreira, tá? Aí esse esse choque que ela leva, né? Que ela toca em alguma coisa, a partir do momento que ela toca em alguma superfície, ela vai sofrer então uma reflexão, ela vai incidir sobre a superfície, depois ela é refletida. E isso vale ressaltar que caso ela não seja absorvida, tá? Existem algumas superfícies que absorvem a luz e, portanto, a luz não é refletida naquelas superfícies, tá? Mas nos casos em que nós vamos estar estudando, vamos estar argumentando, serão casos em que a luz é refletida. Talvez não totalmente, mas pelo menos parcialmente. E essa parte que é refletida obedecem à primeira e segunda lei da reflexão que nós vamos ver hoje, tá? Então, dados feixes incidentes, como vocês podem ver aqui, ela vai tocar na superfície e vai ser refletida. Aqui nesse desenho aqui, vale um detalhe que nesse raio aqui, ó, que ele vai ser refletido nessa direção, observem que quando ele tocar nessa parte aqui, ele vai ser refletido para cá, tá? Só um detalhe que, por isso, por exemplo, se tiver um observador aqui, tá? Nessa região, ele vai conseguir enxergar essa parte da pedra aqui, do solo, porque a luz que ela é emitida para cá, que bater aqui, vai ser refletida nos olhos dele, tá? Quando uma superfície ela é irregular, acontece então
os feixes de luz que a gente viu na última aula, chamado de reflexão difusa, que vai ser refletido de diversas maneiras diferentes, porque não existe um padrão na superfície. Tá? Então, quando nós temos superfícies que não são padrões ou padronizadas, acontece esse efeito. Mas, na maioria dos exemplos que nós vamos estar abordando agora, nós iremos verificar, tá? Nós iremos dar ênfases a esses dois casos que vocês vão ver agora, que serão os feixes de luz que são refletidos de maneira, né, bonitinha, tá? Como vocês podem ver aqui, a superfície é plana e, portanto, ó, os feixes de luz que são incidentes serão refletidos de maneira, né, de uma maneira bem interessante, que é obedecendo às leis da reflexão, que eu não vou falar, que eu não falei ainda, que a gente vai falar já já. Então, nós vamos ter o feixe de luz incidente sendo emitido aqui por um tubo emissor de feixes de luz, tá? E aqui são os raios refletidos, tá bom? No caso difuso, você vai observar que os raios se espalham, ó, eles não são refletidos de maneira bonitinha, né? De maneira paralela, não existe aí, apesar de eles serem emitidos paralelamente, a sua reflexão não é refletida de maneira paralela. Então, aqui a gente mata a questão de como nós iremos abordar a reflexão da luz, tá? Mas, enfim, o que são essas leis da reflexão, tá? As leis da reflexão, elas vão seguir essas duas observações aqui, ó. Então, as leis da reflexão são essas aqui. Deixa eu printar aqui para vocês, para não precisar digitar aqui na tela. São essas aqui, ó. Primeira e segunda lei da reflexão. A primeira lei da reflexão diz o seguinte, ó. O raio incidente, que a gente vai indicar com a letra I, o raio refletido, que nós vamos indicar pela letra R, tá? E a normal à superfície, que é uma reta imaginária, que ela não aparece, mas eu vou desenhar aqui para vocês verem. A reta normal seria basicamente essa reta que separa aqui, ó. Só que no caso de vários feixes, cada feixe vai ter sua reta paralela, tá? Desculpa, vai ter sua reta normal. Essa reta forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Aqui no desenho tá bem ruim, né? Não tá um desenho bom. Mas a gente vai ver um exemplo aqui, um desenho bem bonitinho, tá? Ele diz que é o seguinte, ó, o raio incidente, a reta normal e o refletido estão no mesmo plano, tá? E isso daqui garante algumas propriedades geométricas que a gente vai estar utilizando aqui. A segunda lei fala justamente sobre a propriedade geométrica, que é o quê? Ele diz que o ângulo de incidência, tá? E o ângulo de reflexão, eles são iguais. Agora vamos ver quem são esses ângulos de incidência e quem são esses ângulos de reflexão, tá? Olhem só, vou mostrar aqui o desenho para vocês. A gente ter uma análise aqui, tá? Esse desenho aqui está na página 53 da apostila. Então, o que essa aula diz para a gente aqui? O que a primeira e segunda lei da reflexão diz para a gente? Então, imagine a situação. Nós estamos estudando, né, coisas no plano, mas a gente sabe que no dia a dia essas coisas funcionam nas 3 dimensões, né? Então a gente trabalha o mundo real que nós vivemos, que nós trabalhamos, ele contempla as 3 dimensões, altura, largura e comprimento, ou, né, a gente pode trocar os nomes aí para deixar, né, uma abordagem talvez mais tranquila, mas as 3 dimensões que a gente trabalha, 3D. Só que quando a gente analisa a reflexão, a primeira lei nos garante o seguinte, ó, que ele não, os raios que estão sendo envolvidos ali na nossa análise, eles não estarão dispersos nas 3 dimensões. Apesar de estarem nas 3 dimensões, eles não ficarão de forma aleatória. Eles vão cumprir o quê? Os 3 raios. Raio de luz incidente, o raio refletido, e a normal, que na verdade não é um raio, é ali uma reta imaginária que nós usamos para identificar a questão do ângulo, que é a segunda lei, estarão sempre no mesmo plano. Isso significa dizer que você tem aqui, vamos supor, sua análise, você tem uma planeta Terra, então você bem assim, tipo, fantasiando muito a ilustração, tá? Você tem aqui o planeta Terra, e o feixe de luz do Sol vai incidir, vamos colocar, deixa eu desenhar aqui mais bonitinho, né? Então imagina que isso aqui é a superfície do planeta Terra, uma parte dela, tá? E eu vou desenhar aqui a reta normal
amarelo aqui, tá? Acho que dá para enxergar aqui. Essa aqui é a reta normal. Então, o que diz ali a lei da reflexão? Ó? O feixe de luz que é enviado do Sol, ele vai ser refletido, né? Vai tocar na superfície e será refletido. A segunda lei ela diz o seguinte, ó, esse ângulozinho aqui, que nós vamos chamar de I, ele vai ser igual a esse ângulozinho aqui que nós vamos chamar de R, tá? Na verdade, só agora no início que a gente vai chamar de R, porque depois, quando a gente estiver estudando refração, ele vai ser chamado de I também, porque eles serão iguais, como garante aqui a segunda lei. Então, eles são iguais. E aí, o que acontece? Esse raio aqui e essa reta normal, eles estão no mesmo plano. Isso significa dizer que existe um plano aqui que contém elas. Então, todos estarão. Não vai acontecer do seguinte, ó. Esse feixe está aqui e esse feixe aqui, ó, reta normal aqui, o feixe está aqui, mas esse feixe aqui, em vez de estar para a direita, ele vai estar apontando aqui para o seu rosto, tá? Saindo da tela do computador, saindo da tela do celular para o seu rosto. Isso não acontece. Não há esse tipo de desvio na trajetória da luz. Apesar de que nós vamos estudar os desvios que a luz sofre quando passa de um meio para o outro, que é a questão da refração, mesmo assim, ela continua no mesmo plano. Ela não sofre um desvio de plano, tá? Então, ela continua sempre no mesmo plano e a gente vai estar abordando depois. Mas aí, resumindo, os raios e a reta normal estão no mesmo plano. Consequentemente, a segunda lei diz para a gente que os ângulos de incidência e de reflexão são iguais, eles são mesmos, terão o mesmo valor, tá? Não serão o mesmo, porém, terão aí o mesmo valor, tá, pessoal? Alguma dúvida, gente, até aí? Se tiver dúvidas aí... Professor, diga. essa reta normal ela é perpendicular à superfície. Sim. Então, no Ela caso... tem que ser. Tá. Só pegando esse gancho, toda vez, gente, que física e matemática falar sobre reta normal, ele está querendo sempre enfatizar que é uma reta que vai ser normal a alguma coisa, tá? Então, ser normal a um plano, ser normal a uma outra reta, ser normal a uma superfície, sei lá, ser normal a alguma coisa. Por isso que em física a gente usa a reta normal como padrão, né? Sempre formando, quando a gente estuda mecânica, né? Sempre o padrão para denotar um vetor que forma um ângulo de 90 graus com a superfície, seja para cima ou em qualquer direção, em qualquer ângulo, tá? Então, reta normal sempre formando ângulo de 90 graus. Pode perguntar aí, Pedro. Outra coisa, quando você tinha dito que ela nunca desvia do plano, isso quer dizer que, por exemplo, se eu refletir uma luz em linha reta, não tem como ela desviar para a esquerda ou para a direita. Não existe essa... Não é bem assim. Não é bem assim. Por exemplo, deixa eu tentar esquematizar aqui, ó. Vamos supor que a luz venha nessa direção aqui, tá? A luz veio nessa direção. Deixa eu até usar aqui não é isso que eu quero, é esse outro aqui. Então, vamos supor que a luz veio nessa direção aqui, tá? Aí você vai usar um espelho. O que acontece? Vamos supor que você usou um espelho e a luz foi refletida para cá. Isso significa dizer que a normal vai ser gerada aqui. Entendeu? Aí vamos supor que ao invés de vir para essa direção aqui, você refletiu ela para cá. A normal vai ser criada aqui. Ou seja, tipo, a normal ela está condicionada depois do surgimento da reta, do feixe de luz refletido, tá? Então, por exemplo, você pode modificar os ângulos? Pode, mas toda vez que você modifica o ângulo, você modifica a direção do feixe refletido, automaticamente tu muda a reta normal, tu cria novas retas normais. É a mesma coisa que acontece na mecânica quando nós estamos trabalhando com superfícies, né? Se você tem, por exemplo, um sólido que está apoiado numa mesa, a normal vai ficar para cima 90 graus. Se você apoia, por exemplo, esse sólido numa rampa, a normal fica nessa direção aqui. Porque a reta normal, ela está condicionada com o apoio. No caso, o apoio vai ser um espelho que você vai estar utilizando para refletir. Logo, né, a reta normal, ela está condicionada na direção em que o feixe vai estar sendo refletido, tá? Mas, precisamente, a normal, ela vai estar em conformidade com o objeto que é usado para refletir a luz. Lembrando que não é só espelhos que refletem luz, tá?
Por exemplo, eu estou refletindo a luz que está saindo da lâmpada do meu quarto, vai bater no meu rosto, é refletido para a câmera. Então a câmera, ela me vê, tá? Me filma, porque a luz do teto está me iluminando. Se eu desligo a luz, desligo a tela do notebook aqui, provavelmente vocês não irão me ver, só se estiver entrando algum feixe de luz de algum lugar ali para poder estar me iluminando. Caso contrário, vocês não vão me ver, tá? Porque isso é uma consequência. Tudo, se tem luz, ela reflete, a não ser que a superfície em si absorva, tá? Então, a gente não vai entrar nesses detalhes sobre a absorção da luz, pelo menos não por enquanto, só se for mais para frente, tá bom? Que eu não vi lá no final qual é a parte que a gente vai estar estudando no final da apostila. Ainda, pelo menos não olhei ainda. Ficou alguma dúvida, Pedro? Não, de boa. Então, beleza, né? Então, de forma resumida, o que diz a primeira e segunda lei da reflexão? Deixa eu mostrar o printzinho aqui para vocês, tá? De uma maneira diferente. Deixa eu mostrar aqui. Então, primeira e segunda lei, o raio incidente, refletido e a reta normal estão contidos no mesmo plano, que é chamado de plano de incidência. Aí, só pegando o gancho da pergunta do Pedro, se tu muda a direção do objeto que reflete a luz, consequentemente, esse plano, né, ele é modificado, tá? Então, você vai estar gerando novos planos a cada vez que você muda o ângulo para onde você está apontando, né, a incidência, ou melhor, a reflexão da luz, tá? E a segunda lei, ele diz para a gente que o ângulo de reflexão e de incidência são iguais, então R é igual a I. Aqui tem um detalhe importante, ó. As leis da reflexão, elas valem para qualquer luz, tá? Para qualquer cor da luz empregada. Bem como o tipo do espelho. Então, a lei da reflexão vai valer para qualquer tipo de espelho. E depois a gente vai abordar os espelhos côncavos e convexos. E dependendo do ponto, aqui a gente vai ter uma reflexão. Vai continuar valendo as regras, tá? Mas vamos ter outras regras que vão incrementar elas aí mais para frente. Bom, vou fazer uma questão agora, que é uma questão basicamente do seguinte, da gente... Como que a gente desenha? Quando a gente faz, né, claro, o Enem, você não vai ter que desenhar. Vai ter talvez os desenhos e você vai ter que interpretar qual é o desenho correto. Vou mostrar essas questões que eu vou fazer para vocês agora. São questões que já estão resolvidas, tá? Então eu só vou mostrar para vocês, na verdade, como que a gente desenharia os feixes. Deixa eu ver se eu consigo. Vou até ver se eu consigo apagar as respostas, tá? Então, basicamente é o seguinte, ó. Aqui nós temos o esquema. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, usando a cor branca. Okay. Eu vou mostrar para vocês como que a gente desenharia, como que a gente indica as projeções da reflexão com uso de régua, tá? Olha só, pessoal. Eu vou fazer só desse aqui eu só explico, porque aí demora demais para pagar, porque esse programinha que eu instalei aqui, eu não sei aonde está ficando... Tinha um mecanismo na outra versão que eu usava que apagava de maneira mais rápida, né? Olha só o que essa questão fala pra gente, ó. Em cada ilustração a seguir, represente o correspondente raio de luz refletido, tá? Então aqui nós temos a luz incidente, nós vamos verificar, ele vai ser refletido, claro, nessa direção, porque tem que estar no mesmo plano, né? Se isso aqui é um espelho, ele vai ser refletido para cá. E aí, que detalhe que tem que ter? Primeiro, se você tiver um transferidor, você pode usar o transferidor para calcular o ângulo. Se você não tem, você vai pegar aqui, ó, e marcar um ponto aqui. Deixa eu pegar aqui, marcar de vermelho. Tá? Deixa eu só socorrer aqui a minha esposa aqui. Já volto, pessoal. Só um minutinho.
Então, voltando aqui, vocês vão marcar um ponto, tá? Como eu estava comentando, ó, vocês vão marcar um ponto aqui, e aí vocês vão pegar uma reta, né? Nesse caso aqui, vocês vão desenhar uma reta para baixo, tá? Vai ser mais simples, ó, uma reta para baixo. E vocês vão marcar uma reta, no caso, na horizontal, tá? Uma vertical e uma horizontal. E depois que vocês marcam, né? Que na verdade não é só marcar, né? Vocês vão calcular esse tamanho aqui, vamos supor, né? Vocês pegaram aqui, mediram qual que é esse tamanho daqui para cá e mediram qual que é esse tamanho daqui para cá. Então vocês vão marcar o mesmo tamanho aqui e depois vocês vão marcar o mesmo tamanho aqui. Por exemplo, deu 2 centímetros aqui, então aqui tem que dar 2 centímetros, aqui 2 e aqui 2. Depois que você marcou, deu os 2 centímetros de cada lado, aí você passa uma reta que vai ligar os dois pontos aqui. Então, depois que você ligou os dois pontos, esse aqui é o feixe de reta refletido. É claro que, como eu não tenho um medidor aqui, eu poderia ilustrar isso aqui com uma... Deixa eu ver se eu tenho aqui uma opção de colocar... eu não vou ter uma opção de fazer vários quadradinhos aqui nesse programa, igual alguns outros têm essa opção. Esse aqui não tem a opção de fazer tipo vários quadradinhos assim, né? Se tivesse essa opção de fazer vários quadradinhos, ficaria simples, porque a gente contaria os quadradinhos de distância para poder fazer o cálculo, né? E aí você mediria com uma régua mesmo, e aí você faz o desenho, tá? Mesma coisa aqui, ó. Nesse caso aqui, você tem um ângulo de 45 graus, você vai pegar, ó, o feixe, ó, ele vai vir nessa direção, tá? Depois ele vai ser refletido. No caso aqui, se esse ângulo formado aqui é o de 45 graus, que significa que esse é 45, esse é 45, esse é 45, esse é 45, né? O total vai dar 180. E, portanto, né, esse ângulo aqui vai ser de 45, mais esse 45, o resultado é 90. Então, o ângulo gerado aqui é o ângulo reto de 90 graus, se aponta para baixo, tá? Lembrando que a normal aqui também, ó, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, a forma como você vai interpretar, que na verdade você não vai desenhar, a forma como você vai interpretar, você vai observar os raios e verificar qual é a ilustração mais correta, tá? E depois, se tiver alguma questão aqui que envolve nessa parte, vai ser interessante para a gente estar analisando aqui, tá? Vou pegar uma questão agora de reflexão que a gente está fazendo. Deixa eu tirar o print aqui dela. Olha só aqui. Deixa eu pegar as alternativas aqui também. Olha só o que diz essa questão. Dois amigos desenvolveram um método para medir a altura de um edifício usando um laser e um espelho plano. Um deles subiu no topo e direcionou o feixe para um ponto da rua onde se encontrava o espelho plano na horizontal, no mesmo nível da base do edifício. Então eles colocaram no chão lá, né? O feixe refletido atingiu uma parede paralela ao edifício em um ponto a 1,5 metro. A seguir, convencionado que a distância da parede para o edifício era D, tá? A gente chamava de D, e verificado que a distância do ponto de incidência à luz da base da parede era um quinzeavos, na verdade, né? De 15 partes, essa distância. Ele quer que a gente calcule, usando essas informações, né, essas poucas informações, qual era a distância do edifício, qual era a altura do edifício, tá? Basicamente, vamos pegar o seguinte, ó, deixa eu fazer um esquema aqui de desenho. Desenhar aqui. Então, vamos supor que isso aqui seja o edifício. Ó. Isso aqui representa a parede do edifício, tá? Vou fazer ela assim. É só uma ilustração simples para a gente entender. E desse lado aqui, vamos pensar que aqui seja a parede, tá? A parede que vai receber aí a reflexão do feixe de luz. Vou fazer aqui de azul o espelho, tá? Imagina que aqui no chão tá o espelho, tá bom? Isso aqui seja o espelho que vai refletir a luz. E de vermelho aqui eu vou desenhar o feixe de luz. Então, o feixe de luz saiu daqui de cima,
esse ponto aqui, tocou no espelho, deixa eu mais ou menos aqui. Tanto faz o ponto em que toca no espelho, porque no final das contas, o ilustração é só para ajudar a gente. Vamos supor que ele tocou aqui, nessa altura aqui, tá? A gente não sabe quanto que vale os valores aí. Deixa eu fazer a reta normal aqui de amarelo. Então, essa aqui vai ser a nossa reta normal. E, por mais que não esteja assim, finjam, tá, pessoal, que esses dois ângulos aqui são iguais, ó. Esse ângulo de reflexão. Finjam que esse ângulo aqui é igual a esse aqui, por causa da segunda lei da reflexão. Eles são iguais, visualmente não estão iguais, mas finjam que são iguais, tá? Que no final das contas, para nós vai valer a mesma. Aí pegou o seguinte, ele disse que a distância, tá, gente, daqui para cá era d sobre 15, tá? Então, automaticamente, essa distância daqui para cá tem que ser 14d sobre 15, né? Porque quando você soma 1 mais 14 dá 15, 15 dividido para 15, corta, fica só o d, tá? Ou seja, a distância da parede para o edifício é de d metros, que a gente não sabe, na verdade, quanto que vale ainda. A outra informação que nós temos daqui para cá é que essa altura aqui é de 1,50 m, tá? 1,5 m. Nós sabemos que essa altura daqui para cá é a altura do edifício, que na verdade nós não sabemos, é o que a gente vai ter que calcular agora, tá? Então essas são as informações. O que a gente vai estar utilizando para fazer? Nós vamos utilizar razão e proporção de triângulos, tá? Observe que não fala nada sobre o ângulo. A gente, depois que souber algumas medidas, a gente pode utilizar senos e cossenos ou tangente para descobrir os valores dos ângulos, tá? Na verdade, como não pede, isso aqui não vai ser tão interessante para a gente. Nós vamos só estar utilizando regra de 3 para estar resolvendo essa questão. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos pegar a altura do prédio sobre a altura da parede aqui, no caso foi 1,5 m, tá? A altura sobre a altura, no caso, a maior sobre a menor, vai ser igual à distância maior, que no caso, a distância maior é os 14d, né? É os 14d sobre 15. É igual à distância menor, no caso, a distância d sobre 15. Então, de forma resumida, é isso aí. Nós vamos resolver essa parte aqui. Posso simplificar o 15 com 15. Posso simplificar o d com d. Ou seja, a altura sobre 1,5 m é igual a 14. Multiplica cruzado. A altura vai ser 14 vezes 1,5. Tá? Ó, 14 vezes 1,5, gente, é 14 mais a metade de 14, ou seja, 21. Tá? Mas vamos fazer aqui. Ó. 20. 5 mais 2, 7. 14 vezes 1 dá 14. Somando 0, 1, 2. 21 metros. A alternativa correta, letra B aqui, de questão bem besta, né? Essa foi bem simples. E aí, pessoal, alguma dúvida? Eu fico olhando aqui pro lado porque eu vejo vocês aqui do lado, tá? Na outra tela. Aí eu fico olhando aqui se vocês vão falar alguma coisa, ter alguma dúvida. Bom, então vamos lá, vamos fazer mais questões, na verdade. Vamos falar sobre algumas outras coisas. Deixa eu mostrar para vocês. Então vamos lá. Deixa eu pegar outra parte aqui para a gente estar estudando agora, tá? Que é a questão das imagens que são formadas, tá? A partir da página 54 agora, a gente vai ver essa questão das imagens que são formadas através dos espelhos planos. Basicamente, vocês já sabem, né? Todo mundo, provavelmente todos vocês têm um espelho plano em casa, seja no banheiro, seja no quarto, ou seja nos dois, né? E esses são os espelhos que geralmente nós usamos para nos olharmos, né? Para pentear o cabelo, para ver se está bem arrumado, enfim, né? Para se olhar no espelho e
ver a obra aí que Deus fez na sua vida aí. Está feio ou bonito. Enfim. E o que o espelho plano tem de interessante para o estudo da física? O espelho plano ele tem uma característica que é inverter a imagem do ponto de vista horizontal. No espelho, o que eu olho referente à minha parte direita, no espelho, visualmente falando, a gente enxerga como se fosse a parte esquerda, né? A direita corresponde ao esquerdo da minha imagem e a parte direita da minha imagem corresponde ao meu lado esquerdo, tá? Ele faz uma inversão da nossa visualização. Por isso que algumas câmeras de celulares, na parte da selfie, tem uma opção de você salvar a imagem como invertida, tá? Porque muitas pessoas, quando tiram fotos e as imagens ficam invertidas, elas sentem uma estranheza por conta disso. Não sei se vocês já se depararam com essa situação, em que você vai se olhar na selfie que você tirou e dá uma diferença gigantesca do seu rosto, como você olha no espelho, para a sua imagem criada naquela situação, naquela selfie, tá? Bom, mas vamos chegar de falar besteira aqui, né? E vamos direto ao ponto. Então, o que é... Professor, mas quando a gente tira uma foto usando uma câmera, ela não sai do mesmo jeito que seria quando a gente olha para o espelho? Porque a câmera também é o inverso. Não do celular, né? Se eu não me engano, a câmera inverte, cara. Tipo, você tira a foto, o próprio programa inverte. Só por curiosidade, levanta sua mão esquerda, professor. Mão esquerda. A sua não inverte. Esquece. Não inverte porque eu tô... É a câmera do celular, entendeu? Ah, tá. É a câmera do celular, ela vai corresponder direto. Então, tipo, para vocês vão enxergar a minha mão esquerda, que está sendo filmado. Diferente de quando você tira uma foto com uma câmera comum. Uma câmera comum não, né? Uma câmera normal sem ser câmera celular. Que ela sim vai ter aqueles efeitos da luz entrar pela lente, sofrer as reflexões através de pequenos espelhos que tem lá dentro do anteparo da câmera, até chegar na parte em que vai codificar aquela imagem que foi registrada, e nesse caso agora, né, mais atual, salvar como um código digital, né? Ele vai converter aquela imagem visual num código digital e salvar num cartão de memória, tá? Todas as informações precisas da imagem. Então, por isso que ela tem essa opção de ela te dar essa estranheza. A câmera do celular na selfie, quando você está tirando foto, ela quer ver uma coisa? Tira foto de vocês depois e tira uma selfie pelo WhatsApp, melhor. Tira uma selfie pelo WhatsApp e depois vocês vão lá na pasta do WhatsApp de vocês e procurem essa mesma foto. Vai ter duas fotos salvas no seu WhatsApp. Vai ter uma na pasta comum do WhatsApp, que é aquela pasta que tipo são imagens que foram recebidas e enviadas, e tem uma pasta lá tipo privada, que é uma pasta que está salvo só as imagens que você enviou. Nessa pasta, a imagem que você viu, ela vai estar invertida, ela vai estar, não vai estar normal, vai ter uma diferença aí. Agora eu só não lembro se a que fica salva lá que é invertida e a outra que é a imagem tipo real, como se você tivesse sem estar invertendo ela. E quando você olha, você vai perceber a diferença dessas duas imagens, tá? Causa uma certa estranheza quando você observa elas. Ou só que se você quiser, tira uma selfie no seu celular, depois vai lá na opção e inverte essa foto, você vai ver aí a diferença visual que você tem em relação a isso, até porque a gente sabe que nosso rosto não é simétrico, né? A não sei que vocês tenham um rosto perfeito aí em relação à simetria, tá? Mas a grande maioria das pessoas não tem um rosto simétrico, portanto, quando você inverte a imagem, você vai se achar feio, tá? Basicamente seria essa o resumo. Mas vamos lá entender o que são as imagens, tá? Bom, isso aqui é como eu estava falando para vocês, as propriedades de simetria do espelho. Nos espelhos planos, os objetos e imagens são simétricos em relação ao plano do espelho, tá? Quem está acompanhando aí pela apostila, tem uma coisa que é interessante aí, na página 54. Deixa eu pegar aqui e mostrar essa imagem para vocês. Tá? Que é essa imagem em relação à formação
A imagem em relação à formação da imagem, tá? Dos espelhos. Deixa eu mostrar aqui para vocês a fotinha dela. Então aqui, antes disso aqui, deixa eu explicar primeiro essa, depois eu volto para aquela lá. Então o que acontece? Quando você está de frente do espelho, tá? Existe um objeto aqui, a luz vai bater no objeto, vai ser refletida. Aqui nós não vamos dar ênfase à luz que vem primeiro da lâmpada, bate no objeto. A gente já vai analisar a parte da luz saindo do objeto e vindo para os nossos olhos, tá? A luz não sai dos nossos olhos para o objeto, a não ser que você tenha o olho de raio laser aí, mas caso contrário, a luz vai bater no objeto, vai ser refletida para o espelho, que será refletida novamente para os nossos olhos, tá? Então, nesse caso aqui, nós não estamos enxergando esse objeto aqui, nós estamos enxergando a imagem do objeto. E a imagem do objeto fica dentro do espelho, tá? Lá atrás do espelho, visualmente falando, tá? Claro que realmente isso não acontece, mas virtualmente isso acontece, tá? E por conta disso ser uma imagem só visual, ela não é real, nós chamamos isso de imagem virtual. Por isso que as imagens formadas por espelhos planos são imagens virtuais. De forma esquemática e bem simples, o que nós enxergamos é a reflexão da imagem por um espelho, tá? Então ela tem essa mesma sensação de profundidade, porque um espelho, quando ele é perfeitamente plano, ele vai entregar para você as dimensões e as características reais do objeto somente com a propriedade de simetria, ou seja, ele meio que dá a sensação de inverter o esquerdo e o direito dos objetos. Então nós temos aqui um objeto real, que você, quando observa ele através de um espelho, e de espelho plano, ele te gera uma imagem virtual, com as mesmas características, só que com uma inversão, aí, uma rotação de 90 graus. Observem, ó, que a parte que você segura dessa lanterna estava para o lado esquerdo, aí ela começa a ficar apontada para o lado direito, né? Ele faz essa inversão, essa transposição, tá bom? Então, os objetos enxergados por espelhos planos geram imagens virtuais para a gente, tá? Que são imagens que são observadas através de alongamentos dos raios refletidos, tá bom? Como que eu faço esse desenho aqui, né? Deixa eu até mostrar ele com ele limpo aqui, ó. Gente, basicamente, quando você tem um espelho plano, você vai pegar o objeto, calcular a imagem, e aí você vai ligar até o feixe de luz até o olho, tá? No caso aqui, ó, até o olho, e aí você vai levar esse ponto aqui e alongar até o espelho. Então, nesse caso aqui, ó, esse vai ser a direção do feixe de luz que vai sair do objeto e vai até a pupila do olho, tá? Você vai desenhar primeiro saindo da imagem até o olho, e quando essa imagem tocar no espelho, você liga o objeto até a imagem, tá? Até esse ponto aqui. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, mostrar uma outra figura aqui, para vocês entenderem como que a gente faz o desenho da imagem em espelhos planos, novamente, levando em consideração aquela parte que eu falei para vocês, que na hora do Enem, na hora do vestibular, você não faz, tá, o cálculo. Vocês não fazem cálculo, né? Vocês só fazem a interpretação da questão. Vou mostrar para vocês aqui. Cadê? Tá aqui. Achei. Então, basicamente, ó, isso aqui, tá? Então, vocês vão calcular. A imagem, ela vai ficar virtualmente a uma mesma distância do objeto para o espelho. Se aqui for 2 centímetros, consequentemente, daqui para cá tem que ser 2 centímetros, porque o espelho plano nos fornece características iguais às características reais, tá? Somente a parte da simetria, tá? Se aqui for 1 centímetro, aqui tem que ser 1. Se aqui for 2,5, tá? Aqui tem que ser 2,5, tá? Eu coloquei 2,8 aqui. Se for 2,8, tem que ser 2,8. Se for 7, tem que ser obrigatoriamente 7, tá? Só detalhe, em espelhos planos. Os espelhos esféricos nós iremos estudar, abordar mais para frente, aí é outra história, a gente vai chegar lá e ver. Mas, por enquanto, espelhos planos possuem as mesmas características na sua imagem e no objeto.
Uma outra coisa que eu tenho que comentar um pouco com vocês, na verdade, eu já até falei um pouquinho, que é a questão do tamanho, tá? Na verdade, eu estou falando isso para vocês agora, né? É a questão do tamanho. Então, deixa eu printar aqui para vocês verem, para a gente dar mais ênfase aí nisso. Gente, espelhos planos, eles mantêm o tamanho do objeto. Se você pega um espelho do seu quarto aí, que tem 2 metros de comprimento e de altura, esse espelho, você cola no espelho, ele vai te dar a sua altura real. Se você se afasta 2 metros do espelho, ele continua te dando o seu tamanho real. O que acontece é que quando você está muito próximo do espelho, o seu campo de visão diminui. Por isso que geralmente quando você cola no espelho, você só vai enxergar, por exemplo, o seu corpo. Mas quando você começa a se afastar do espelho, o seu campo de visão abre e, portanto, como abre esse ângulo de visão, você vai conseguir enxergar no espelho muito mais objetos, tá? Então, esse é um detalhe, tá? Espelhos planos, em espelhos planos, objetos e imagens têm as mesmas dimensões, como eu citei, e a imagem é revertida. O que é essa imagem ser revertida? Lado direito corresponde ao lado esquerdo. E isso aqui tem um detalhe importante, tá? Para a gente não confundir. Dizer que a imagem é revertida não significa dizer que vai estar de ponta cabeça, tá? Isso a gente vai ver em espelhos esféricos. Em espelhos planos, não há essa inversão da imagem do ponto de vista vertical, somente a inversão do ponto de vista horizontal, tá? Então é um detalhe que é interessante a gente estar nomeando aí. E aí, em relação, por exemplo, professor, o senhor acabou de falar que se eu estou bem perto do espelho, por exemplo, bem colado aqui do espelho, a minha imagem vai estar bem colada, e quando eu faço isso, eu só consigo me enxergar, por exemplo. Mas quando eu me afasto do espelho, eu consigo ver muitas outras coisas. Isso não é uma questão de tamanho, tá? Isso é uma questão de campo visual. Então, quando você se afasta do espelho, o seu campo visual, ele aumenta, tá? E aí eu vou colocar algumas definições para vocês darem uma olhada, para a gente comentar um pouco sobre elas, tá? E aí, depois a gente vai ver a questão da definição, de como a gente determina graficamente isso aí, tá? Então, a definição é a seguinte: campo visual de um observador em relação ao espelho é a região diante do espelho, onde os objetos em seu interior têm tem suas imagens visualizadas pelo observador. Exemplo, suponha que isso aqui seja o olho do observador, tá? Então, ele está observando aqui um espelho. Então, vamos supor que o campo de visão dele seja todo espelho. Então, ele vai observar tudo isso daqui, ó. Toda essa região aqui, certo? Regiões aqui, ó, desse ponto e desse ponto, eles não vão conseguir enxergar, mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso aqui. Quais são as propriedades do campo visual? As dimensões do campo visual em espelho plano dependem da posição do observador e do tamanho do espelho. Isso porque, eu não sei se vocês já se depararam, quando vocês andam, por exemplo, pela cidade a pé, você já deve ter passado em alguns locais que tem ou um vidro meio fumê, que dá aquela sensação de reflexão, você consegue enxergar, tipo, você andando ali na frente do espelho. E não sei se vocês já perceberam que às vezes quando você vai caminhando nesse tipo de região que você vê espelhos, o seu campo visual vai diferenciando. A cada passo que você dá, você vai enxergando coisas novas, e as coisas que você estava vendo você passa, né? Você não consegue mais enxergar porque você já passou por aquele local. Então o seu campo visual vai se modificando. Isso porque o campo visual depende da posição do observador e, claro, do tamanho do espelho. Quanto maior o espelho, teoricamente maior, né? Maior o seu campo visual. E quando você vai modificando sua posição, você vai tendo locais aí que você vai enxergar e outros que você não vai conseguir enxergar, tá? Agora vamos para a questão gráfica mesmo, tá? Questão já geométrica. Como que a gente analisa a questão geométrica aqui, como vocês vão enxergar nesse esqueminha que eu vou mostrar para vocês, tá? Determinação gráfica. E isso aqui é só para vocês terem o seguinte, ó, é página 55, tá? Eu vou já mostrar o da apostila. Isso aqui é de um outro material que eu tenho, mas eu já mostrar da apostila para vocês verem, porque ele já dá até uma sensação mais legal. Olha só, determinação gráfica, gente, o que acontece?
imagina o seguinte, ó. Esse ponto G aqui, ó, ele representa o globo ocular, tá? Então, seu globo ocular está aqui, você está nessa região. Observe que o espelho está entre esse ponto e esse ponto aqui. Então, quando você vai enxergar no espelho, o seu campo visual vai estar limitado. Você quer enxergar pelo espelho, tá? Então, seu campo visual vai estar limitado nesse ponto aqui, tá? Deixa eu pegar aqui uma reta, né? Que aí fica mais fácil. Desse ponto e desse ponto aqui, ó. Essa vai ser sua região e através do espelho. Claro que quando você olha no espelho, nessa região aqui, você vai enxergar as coisas que o espelho também vai estar refletindo. Então, você vai marcar a sua posição como se o seu globo ocular tivesse virtualmente e você vai marcar os pontos através do espelho. Ó. Então, você vai marcar esse ponto aqui e você vai marcar esse ponto que passa aqui tanto no início quanto no final do espelho. E esses pontos vai te gerar essa região aqui, ó. Então, tudo que tiver nessa região aqui, você vai enxergar através do espelho. Por exemplo, se você tem um objeto nessa posição aqui, através do espelho você não consegue enxergar. Você pode olhar diretamente para ela, mas através do espelho você não consegue visualizar. Mesma coisa acontece para objetos aqui. Você consegue olhar diretamente para ela, mas você não consegue enxergar esse ponto aqui através da reflexão do espelho, tá bom? A não ser que você modifique a sua posição. Aí, modificando a sua posição, você consegue, talvez, enxergar alguns outros objetos que estão ocultos até esse momento, tá? Então, se não tiver nenhum obstáculo aqui, vai continuar aqui para frente, tá, gente? Aí só vai parar, ou quando está muito longe, você não consegue mais definir, né? Quando está muito longe do espelho, e dependendo do seu grau de miopia ou de astigmatismo também, né? Depende dos problemas visuais que você pode ter. Então, até onde você vai enxergar depende de alguns fatores, tá? Depende dos obstáculos. Se tiver obstáculo aqui, você só vai chegar até aqui. Se estiver muito longe o obstáculo, você pode acabar não enxergando os objetos aqui. Na verdade, não é nem enxergando, né? Não sabendo diferenciar o que vai estar ali, porque, né, vai sofrer algumas alterações. E como eu falei para vocês, no espelho plano, ele reflete as dimensões, tá? Iguais a da imagem, do objeto da imagem. A imagem vai ter as mesmas direções do objeto. Então, da mesma forma, quando você olha para um objeto que está a 20 metros de distância, você vai enxergar ele um pouco menor. Se você olha ele pelo espelho, você também vai enxergar esse objeto menor, a não ser que você tenha um espelho de aumento, e aí é uma outra história, vai ser um espelho côncavo ou convexo, e a gente vai abordar isso lá na frente, não é agora por enquanto, tá? Pessoal, até aí alguma dúvida em relação a todas essas coisas que eu venho falando para vocês aí? Tá? Espelho plano, lei da reflexão, determinação da imagem, como você faz, como é o campo visual. Alguma dúvida? Não. Tranquilo nessa parte, esse conteúdo é bem legal, né? Bem mais tranquilo do que aquela parte de ambulatória, né? E deixa eu ver se eu encontro aqui alguma questão. Aí, só para deixar marcado, gente, na página 55, vocês podem grifar isso aqui que é bem importante, ó. Página 55, tem um ponto de exclamação lá, essa aqui, ó. As imagens formadas pelos prolongamentos de raios luminosos, chamadas de imagens virtuais, e aí, consequentemente, no espelho plano, as imagens serão virtuais, tá? Elas estarão atrás do espelho, atrás, entre aspas, né, do espelho, tá? Deixa eu pegar aqui exercícios para a gente ver. Tem vários exercícios aqui na apostila, mas eu quero pegar uns que não estão resolvidos. Vamos pegar esse aqui. Vai ser a questão 1 da página 56, tá? Vou tirar o print dela aqui para a gente começar a fazer. Então, nós temos essa questão 1 aqui, página 56 da apostila. Vocês já podem ver que a resposta aí é 60, né? Então, não tem muito... A gente não vai ter muito trabalho de fazer. Ela só diz o seguinte, a questão, ó. Uma parede vertical de 2 metros de altura, projeta uma sombra de 0,60 metros de comprimento. Se no mesmo momento um edifício projeta no solo
uma sombra de 18 metros, qualquer altura do edifício. Então, essa questão aqui é bem boba, mas é uma questão que talvez a gente poderia pensar assim, mas não fala de luz, né? Fala de sombra. Mas a sombra é gerada pela luz, né? Pela ausência de luz em um determinado setor, porque um objeto opaco não deixou a luz passar. Então, basicamente, nós temos o seguinte, ó. Nós vamos fazer da seguinte maneira. Altura menor sobre a altura maior. Você poderia fazer invertido, tá? Como a gente fez aquela questão anterior ali, a altura maior em cima. Aí a sombra menor sobre a sombra maior, tá? Aí é só substituir os valores. A altura menor é de 2 metros. A altura do edifício é a que a gente quer saber. A sombra menor é de 60 centímetros. E a sombra maior é de 18 metros, tá? Observe que aqui está em metros, eu falei centímetros, mas já está em metros, então a gente não precisa fazer conversão, é só multiplicar cruzado, 0,6, tá? Vezes H é igual a 18 vezes 2. E aí é só fazer o cálculo, tá? Nessa questão aqui, gente, deixa eu dar uma dica, ó. Nesse estilo de questão, que só tem uma variável aqui, vocês não precisam multiplicar cruzado não, tá? Vocês vão só inverter algumas coisas, ó. Esse H vai passar para o outro lado, tá? E aí você vai passar esse 18 para o outro lado multiplicando. Então ele vai ficar multiplicando 2. E esse 0,6 vai passar para o outro lado dividindo, tá? E vocês podem fazer isso aqui também, ó. Nesse caso aqui, ó. Ele vai passar dividindo. E aí, em algumas situações é legal você fazer isso aqui, porque aí você evita alguns passos de conta. Para facilitar a vida de vocês. E aí é só multiplicar. 18 vezes 2 dá 36. E 36 dividido por 0,6. Para facilitar a vida, a gente multiplica por 10. Em cima e embaixo dá 360 sobre 6, que aí é 60 metros. Essa é a altura do edifício aí indicado nessa questão, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Show, 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 show. Vamos fazer a questão 2. Questão 2, olha só. Aqui. Uma questão que vai seguir essa mesma linha de raciocínio, mas agora acho que trabalhando com a câmara escura, conteúdo que a gente estudou algumas aulas atrás. Ó. Considere um objeto retilíneo AB, nesse caso aqui é uma vela, tá? E está sendo colocado aqui sobre esse eixo aqui, perpendicularmente a esse eixo, significa que forma um ângulo de 90 graus, para garantir algumas coisas geometricamente verdadeiras, tá? Ele fala para a gente que a distância que ele está do orifício é de 5 metros, então essa distância daqui até aqui vale 5 metros. Ele fala que o comprimento da câmera vale 20 centímetros, então aqui é 0,2 metros, ou 0,20. E ele pede para saber qual é a altura do objeto H, esse carinha aqui, sabendo que desse aqui é de 4 centímetros, 0,04 metros, tá? O resultado que está em metros, então, né, a gente vai deixar em metros aí para fazer o cálculo. Seguindo a mesma linha de raciocínio, ó, altura maior sobre a altura menor, deixa que eu inverti aqui a ordem, tá? E esse aqui vai ser a distância maior sobre a distância menor. Só colocar os valores. No caso, a distância menor aqui é 0,04, a altura menor, a distância maior é de 5 metros e a distância menor é de 0,20. Só multiplicar cruzado. Multiplicar cruzado não, nós vamos passar o 0,04 para o outro lado multiplicando. Então vai ficar esse valorzinho aqui, dividido por 0,20. E aí quando você multiplica aqui, ó, 5 vezes 4 dá 20, só que tem 2 dígitos aqui após a vírgula, então vai ficar 0,20. Por 0,20 o resultado dá 1. Ou seja, como convertir todo mundo para 1 metro, tá? Melhor, para metros, o resultado vai estar em metros, logo a altura dessa vela aqui é de 1 metro de comprimento, né? Uma vela gigante, né? Alguma dúvida, pessoal? Professor? Sim? Por que o senhor inverteu? Você fala por que eu coloquei a altura maior em cima? Sim. E a menor embaixo? Porque tanto faz, Maria. Tanto faz se você coloca a menor em cima ou a maior embaixo. O único detalhe aqui é o seguinte, ó, se tu colocar a altura maior embaixo, a sombra menor tem que estar embaixo, tá? Se você coloca a altura maior em cima, a distância maior tem que estar em cima também, tá bom? Outra coisa que você poderia fazer também que dá o mesmo resultado, você poderia colocar a altura maior sobre a distância maior,
altura menor sobre distância menor. Só observando que a altura está relacionada com a altura e distância com distância. Porque, na verdade, isso que é razão e proporção. Em outras palavras, a gente poderia chamar isso aqui de regra de 3, né? Que não deixa de ser uma regra de 3, mas, tipo assim, rigorosamente, de maneira matemática rigorosa, não é regra de 3, tá? Apesar de ter o mesmo princípio, basicamente não é regra de 3, é razão e proporção. Na verdade, isso aqui a gente usa o teorema de Tales, empregado ao estudo de triângulos retângulos. Por isso que a questão fala para a gente analisar o seguinte, ó, isso aqui incide perpendicularmente, né? Ou seja, ângulo de 90 graus. Então você teria isso aqui, ó. E aí você tem esse valor da altura menor, essa distância menor, distância maior e altura maior. Então esses dois retângulos aqui, eles são semelhantes. E pelo teorema de Tales, em relação, né, a triângulos retângulos, você pode dizer o seguinte, ó, a altura menor se relaciona com a altura maior, né, e a distância menor com a distância maior. Então existe uma relação matemática entre elas, e aí é interessante que você faça esse cálculo de maneira proporcional. É uma regra de 3? Rigorosamente, de maneira matemática, a gente não diz que é regra de 3, tá? É uma relação de razão e proporção, mas segue o mesmo princípio que nós usamos todos os dias em regra de 3 para qualquer exercício, tá? Mas ficou claro por que eu inverti? Eu inverti porque tanto faz. Agora, qual é a inversão que não pode ocorrer? Essa inversão não pode. Por quê? Porque você está dizendo que a altura maior se relaciona com a altura menor, ok, mas você está dizendo que a altura maior se relaciona com a distância menor. Ou seja, isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Tá? E aí isso não se verifica nesse comportamento aqui, que é uma grandeza diretamente proporcional. Então é altura com altura, mas a maior com a maior, entendeu? Ó, altura com altura, maior com maior. Tá certo? Então, lembre-se, posso colocar a altura com a altura maior em cima? Pode. Posso colocar a altura menor em cima? Pode. Posso colocar a distância na frente e a altura depois? Pode. Desde que você siga sempre o critério de que é maior com maior, menor com menor, tá? E além disso, altura com altura, distância com distância, porque se você inverte ao mesmo tempo a questão da altura e inverte ao mesmo tempo a questão do maior e do menor, você vai estar fazendo duas inversões e você acaba tendo uma grandeza inversamente proporcional e aí você não consegue resolver os problemas desta natureza, tá? Enfim, falei demais. Vamos fazer mais questões aqui, né? Vamos ver deixa eu ver se eu encontro uma mais bonitinha aqui. Deixa eu ver aqui. Fazer questão 8, tá? Página 57. Olha só. Um raio de luz de uma lanterna acesa em A ilumina o ponto B, esse ponto B aqui, ao ser refletido por um espelho que está embaixo aqui desenhado, tá? Determine a distância entre a imagem virtual da lanterna e o ponto B. Aí ele fala para a gente que a distância de A até D é 2 centímetros, de B até é 3, a gente vai usar o tipo teorema de Pitágoras aqui, tá? E a distância de E até é 5 metros, tá? Não é centímetros, é em metros. Então vamos lá, vamos começar aqui com o nosso probleminha. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é desenhar a imagem virtual da lanterna, tá? Igual a gente já havia feito aqui, ó. Nós vamos desenhar primeiramente a imagem virtual seguindo o princípio do tamanho. Ou seja, se o tamanho aqui é 2 centímetros, como vocês podem conferir aqui, a nossa imagem virtual, tá, da lanterna vai estar desenhado aqui a 2 centímetros de comprimento aqui, ó. Tá bom? Então aqui eu sei que vale 2. Deixa eu tirar o pontilhado aqui. Eu sei que aqui vale 2 metros, né? 2 metros. E sei que aqui também vale 2, tá? Então 2 metros aqui, 2 metros aqui.
Depois que eu faço isso, eu posso vir aqui e desenhar o nosso feixe de luz, tá? Então, o nosso feixe vai ligar daqui para lá. Ele quer saber justamente... Tirar o traço de novo. Ele quer justamente saber a distância de A. Determine a distância entre a imagem virtual da lanterna A. A imagem virtual está aqui. É a linha, tá? A imagem ao ponto B. Ou seja, a gente quer saber esse tamanho aqui, ó. Quanto que vale o A' até o ponto B? Quanto que vale isso aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, de uma maneira bem simples, é nós entendermos que aqui vale 2, aqui vale 2. Nós sabemos que a distância daqui para cá, gente, ó, a gente não sabe, na verdade, né? A gente sabe que de B até E vale quanto? De B até E vale 3. E nós sabemos que o total aqui vale 5, né? Só que a gente tem que ter um cuidado. A gente não pode dizer, pelo menos não diretamente, que o tamanho de D até esse ponto aqui seja 2,5, tá? Como vocês podem ver, é 5 raiz de 2 a nossa resposta. Então, a gente não pode, de certa forma, dizer que diretamente esse valor já é o valor de 2,5 aqui, porque como vocês podem ver no gabarito, não é bem assim que está a resposta para a gente. Então, não é tão simples quanto, digamos assim, a gente poderia estar imaginando que seja, tá? Então, vamos lá fazer por partes aqui essa questão, tá? Então, vamos desenhar aqui. Outra coisa que eu vou desenhar é esse raio aqui, ó. O raio vai bater aqui e vai ser refletido para cá, mas para a gente saber algumas distâncias, é importante que a gente faça alguns cálculos, tá? Bom, para auxiliar a gente, eu vou até fazer aqui de azul, nós vamos usar isso aqui, ó. E por que eu vou usar isso aqui? Porque eu sei que esse tamanho aqui, se eu seguir em linha reta para cá, eu sei que esse tamanho aqui vai ser 2 também. Então, isso aqui vai me dar um auxílio, ó, porque eu sei que isso aqui vale 2, eu sei que isso aqui vale 5, e aí, usando o teorema de Pitágoras, eu posso encontrar aqui a distância daqui até aqui, tá? Então, vamos lá, usar o teorema de Pitágoras. Ó. Eu sei que essa parte de baixo vale 5, somando essa parte todinha também vale 5, ou seja, de maneira mais simples, o nosso triângulo vai ficar assim, tá? Nosso triângulo vai ficar assim, aqui vale 5, e eu vou chamar isso aqui de x. É só resolver o teorema de Pitágoras. X² é igual a 5² mais 5². Antes de eu resolver, porque esse aqui já ficou fácil, eu quero só saber. Ficou alguma dúvida, gente, nessa abordagem agora? Tá? Eu só prolonguei aqui essa parte e emendei aqui, ó, em linha reta. Porque se eu fizer isso em linha reta, eu tenho certeza que isso aqui vai ser 2, porque esse tamanho vai ser igual a esse, e esse tamanho do espelho vai estar correspondente aqui embaixo, que é 5 também, tá? Alguma dúvida? Ou eu posso seguir em frente? Bom, então seguindo em frente, fazendo aqui 5² é 25, então x² é igual a 50, é só passar para o outro lado na forma de raiz, fica a raiz de 50, lembre-se que 50 é 25 vezes 2, o 25 tem raiz quadrada exata, que no caso é 5, e o raiz de 2 não, então a resposta é 5 raiz de 2 metros. Até parece ser uma questão difícil, né? Mas depois que você arruma, organiza todos os raios aqui, você tem o resultado final, sem problemas, sem muitos problemas, na verdade. E aí, pessoal? Dúvidas? Bom, então para a gente finalizar nossa aula de hoje, tá? Vamos fazer mais uma questãozinha aqui. Bom, nós vamos fazer a questão 11 da página 57, ou melhor, 58. Essa vai ser a nossa última questão de hoje. E a questão 11, tá, gente? Página 58, ela nos diz o seguinte, ó. A fotografia mostrada apresenta uma imagem formada por um espelho. Analise a imagem, a montagem e tente responder o que se pede, tá? A pergunta é a seguinte: observe detalhadamente a montagem fotografada, identifique o tipo e a posição do espelho, identifique a vela que foi usada como objeto na frente do espelho, o que mais você vê na montagem, explique como foi possível obter o efeito mostrado na foto
e faça um desenho esquemático para explicar a sua conclusão, né? Então, vou dar uns 2 minutinhos aí para vocês pensarem, tá? 2 minutinhos para vocês pensarem um pouquinho e me dar a resposta aí, tá? Como vocês acham que chegou nesse resultado aí? Vou até tomar água quando vocês pensam. Bom, e aí voltei, pessoal. E aí? Alguém tem ideia de como que responde essa questão? Alguém tem um chute aí? Ou vocês têm medo de errar? São 2 velas? Ué, como assim 2 velas? Não tá o espelho? Uma vela, um espelho, uma vela atrás. Uma vela, um espelho e uma vela atrás. Daí, tipo, a vela atrás tá a mesma distância do espelho que a vela da frente. Só que uma tá apagada e outra tá acesa. Faz sentido, né? Até porque se ela tivesse acesa, vamos supor, se fosse 2 velas comuns, né? Se fosse uma vela na frente do espelho refletindo, de fato teria algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, a formação, você veria os dois aqui, pelo menos preto, apesar de que muitas vezes, em algumas situações, a gente não consegue ver o fogo. No caso da reflexão no espelho, a gente vai conseguir ver, né? A gente não vê a sombra do fogo, né? O fogo não faz sombra. Então, isso que eu ia perguntar, por que o fogo não tem sombra? Porque ele emite luz, né? Ele é um emissor de luz. Então, por exemplo, o Sol não deixa sombra, né? Ele é um emissor da luz, ele é uma fonte luminosa. Os objetos que deixam luz são objetos opacos, né? Que recebem essa luz e não deixam ela passar. Eles refletem a luz ou absorvem essa luz. Então, assim, primeiro, a questão do espelho. O espelho é plano, como vocês podem ver aqui. Outro detalhe. A vela apagada, ela é o objeto, tá? Então, a vela apagada, ela é o objeto situado na frente do espelho, tá? Aqui, ó, situado na frente do espelho. A parte que é vista através do espelho é dessa vela aqui, ó. Essa parte daqui é essa vela, tá bom? Agora, a parte de cima, ela é a parte da vela que está acesa, vista pelo observador, que corresponde a essa aqui, tá? Então, no caso, o cara simplesmente pegou o espelho, vamos supor que isso aqui seja o espelho, tá? Espelho aqui de azul. Aí ele pegou, colocou uma vela aqui e colocou uma outra vela aqui, só que essa vela aqui está acesa. Então, olhando dessa direção, ele quis causar uma confusão visual, até que não colou muito, né? Porque vocês são espertos, mas basicamente ele quis causar uma confusão visual de que essa vela aqui seria a reflexão dela, né?
Talvez se ele tivesse colocado o contrário, tivesse colocado a vela apagada lá atrás, faria muito mais sentido, né? Se ele tivesse colocado a vela apagada aqui atrás e acesa aqui na frente, poderia causar um pouco mais de, sei lá, uma confusão de que você fosse achar que o espelho não ia refletir a chama, tá? Só que lembre-se, o espelho vai refletir a chama, o que ele não reflete o que a chama não produz é a sombra, tá? Então, no caso aí, ele não produz sombra, tá bom? E aí, pessoal, alguma dúvida? Dúvidas? Não? Então, como eu tinha falado, essa aí vai ser a nossa última questão de hoje, tá? Se preparem, deem uma estudada, uma lida, porque na quarta-feira a gente vai ter um trabalhinho sobre esse conteúdo. Então, não faltem aula na quarta-feira, melhor, não deixe de fazer o trabalhinho na quarta-feira, tá? Porque vai valer parte da nossa segunda nota, para a gente fechar o quarto bimestre, o terceiro trimestre aí com chave de ouro, e ninguém de recuperação, tá bom? Antes de a gente encerrar aqui, eu peço a vocês que não se desloguem ainda, deixa eu fazer aqui a chamada, então vou interromper a gravação.